Creio que a maioria de nós sabe o que é Santa Ceia ou Ceia do Senhor. No entanto, neste vídeo, darei alguns detalhes adicionais muito importantes para uma boa compreensão a respeito desse ritual cheio de significados e importância a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Olá, graça e paz, tudo bem? Aqui é do canal Como Entender a Bíblia. O que é a Santa Ceia ou Ceia do Senhor? A Santa Ceia foi instituída por Jesus Cristo na noite em que ele foi traído. Essa noite era o dia da Páscoa judaica. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20. A Santa Ceia foi ordenada por Jesus para que acontecesse por toda a posterioridade como uma lembrança viva de sua morte e sacrifício na cruz pelos nossos pecados. Por isso, até hoje realizamos como um memorial, uma lembrança da obra de Cristo, lembrando da obra de amor de Jesus por nós na cruz do Calvário. Além de ser um memorial, a Santa Ceia é um momento de comunhão da Igreja e fortalecimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo, um momento único e especial. Os elementos da Santa Ceia se transformam quando o comemos? Os católicos acreditam que os elementos da Santa Ceia, que são pão e vinho, se transformam no próprio corpo e sangue de Cristo no momento da ceia, quando consagrados pelo sacerdote, doutrina chamada de transubstanciação. Nós cristãos reformados rejeitamos esse pensamento, pois não tem embasamento bíblico. Os elementos permanecem da mesma substância que são pão e vinho. O fiel recebe fisicamente apenas o pão e vinho, mas espiritualmente e pela fé recebe os benefícios da comunhão com Jesus Cristo. A Santa Ceia não deve ser tomada de qualquer forma. A Bíblia nos orienta a examinarmos o nosso coração antes de participar, e é nesse exame que nos colocamos diante de Deus, reconhecendo o valor de Cristo e sua obra, bem como avaliando a nossa vida, confessando nossos pecados e tomando decisões de mudanças. Assim ficamos prontos para participar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 a 29. Existe alguma confusão a respeito de quando a pessoa não deve participar da Santa Ceia, principalmente por conta do texto de Paulo, que diz das consequências de participar da ceia indignamente. Falaremos sobre isso adiante. O fato é que devemos tratar desse memorial dado por Jesus com muito respeito e participar dele com santidade, pois é isso que se requer de nós. E você sabe o que é comer a Santa Ceia indignamente? Em que situação eu não devo tomar a Santa Ceia? Essa é uma questão que confunde muitas pessoas. Muitos acham que comer a Santa Ceia indignamente é ter um pecado não confessado ali, no momento ou coisa do tipo. Vamos então compreender melhor essa questão para não cometermos equívocos. O texto que contém essa questão é esse: Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e sangue do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. É um texto que apresenta uma advertência muito séria. Participar da ceia indignamente é se tornar culpado perante Deus de um grave pecado. Mas o que Paulo quis dizer nesse texto com a palavra indignamente? Para compreendermos corretamente a mensagem do texto, precisamos avaliar o contexto, o que vem antes e o que vem depois desse texto. Observe que o versículo mencionado está dentro de uma seção que vai dos versículos 17 ao 34, e é dentro dessa seção que encontramos a resposta que estamos buscando. É importante observar que a palavra de Paulo é dirigida à igreja, ou seja, aos crentes. É evidente que quem é descrente não deve participar da Santa Ceia, pois não teria significado algum. Nos versículos 20 a 22, vemos claramente o que o apóstolo quis dizer com a expressão indignamente. Utilizarei a nova versão internacional para facilitar a compreensão do texto. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 a 22. Vemos aqui o que Paulo quis dizer com comer a ceia indignamente.
Eles não estavam observando o modo correto de fazer a ceia. Por isso, se afastaram de seu real significado. Estavam fazendo do jeito errado. Quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor, vemos que a ceia perdeu seu significado, ficando vazia. Mas o que eles estavam fazendo errado? Eles estavam tentando celebrar a ceia de forma dividida, e não em unidade, como o corpo de Cristo, igreja, como devia ser. Os ricos desprezavam aqueles que nada tinham ou eram pobres, fazendo sua própria ceia, enquanto os pobres ficavam chupando dedos desprezados num canto e também fazendo a ceia do seu jeito, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Paulo condena essa desunião. Uma ceia dividida dentro da igreja não era a Santa Ceia que Cristo instituiu, e por isso era pecado. Os pobres eram envergonhados como se não fizessem parte do corpo de Cristo por serem pobres. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Dos versos 23 ao 26, Paulo relembra a eles o real significado da Santa Ceia. Seguindo com sua orientação, Paulo busca uma correção para a questão, orientando uma mudança de atitude baseada na reflexão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 a 29. Esse examinar está ligado à questão anterior, ou seja, examinar se da forma que está participando não está pecando contra seus irmãos na fé e consequentemente contra Deus. Paulo nos chama a examinar a seriedade do ato de participar da Santa Ceia como indivíduos que fazem parte de um corpo. Paulo finaliza reiterando o caráter de união da ceia. União de todos os servos de Cristo. Participar da ceia, com qualquer forma de desunião, é comê-la indignamente. Assim, pois, irmãos meus, quando vós reunis para comer, esperai uns pelos outros. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 33. Concluo essa questão dizendo que nem mesmo um pecado ocasional deve ser um empecilho para que você deixe de participar da ceia. Confesse o seu pecado e participe da ceia. A ceia é um momento de união do povo de Deus e de relembrar o sacrifício do nosso Salvador, bem como de avaliação interior e fortalecimento espiritual de cada um de nós e da igreja como um todo. Por isso, devemos refletir, tomar decisões para reparar possíveis erros e participar dela, fortalecendo-nos como indivíduos e como igreja. Isso é comer a ceia dignamente. Não se esqueça de se inscrever no canal e se quiser entender mais sobre a Bíblia, baixe o e-book gratuito que está na descrição. Lá eu explico em detalhes o que você pode fazer para entender melhor a Bíblia e mais algumas super dicas. Que Deus te abençoe.